viagens à volta do mundo. e hoje vamos levar-vos até um país muito pouco conhecido. Aliás, é um dos países provavelmente menos visitado no mundo e não existe praticamente quase informação sobre o que visitar neste país, o que ver, o que fazer. Vamos levar-vos até um país que se chama As Comores. As Também- Comores. Também se chama a União das Comores. E o que é que sabemos sobre as Comores, Porque Rui? na realidade, agora sabemos muito mais. Mas primeiro, então, o que é que sabíamos sobre as Comores quando fomos para lá? Eu sabia muito pouco. Sabia que eram. Bem, sabia um pouco mais porque nós já tínhamos viajado nesta parte do mundo, não é? Portanto, na nossa segunda volta ao mundo, tínhamos viajado por Madagascar, tínhamos visitado as ilhas da Reunião e Maurícias, e tinha sido pensado que talvez pudéssemos visitar, porque a Reunião e as Maurícias ficam do lado do oceano em relação a Madagascar, Sim. enquanto que as Comores e Maiote, que também vamos falar a seguir, ficam do lado do canal de Moçambique. Sim. Portanto, entre Madagascar e Moçambique ou a Tanzânia. E portanto, na altura já tínhamos pensado que se calhar podíamos visitar esse país, mas na altura não tivemos tempo e ficou para uma E outra pensamos, oportunidade. como ele está entre Moçambique e Madagascar, fazemos Quando fizermos Moçambique. exatamente. E foi isso que aconteceu. Portanto, quando nós preparamos a nossa viagem a Moçambique, olhamos outra vez para o mapa e vimos, as Comores estão aqui, é agora. E como nós queríamos visitar esta região do globo, visitamos Moçambique, depois as Comores e não faz parte das Comores, mas juntamos à nossa viagem das Comores, ou seja, não faz parte das Comores enquanto país, mas juntamos à viagem das Comores a ilha de Maiote. Porque há aqui dois termos que é importante nós percebermos. Um é Comores, o nome do país, Comores, União das Comores, e o outro é Arquipélago das Comores, que não é necessariamente a mesma coisa, porque Sim. é um arquipélago. É parecido com, por exemplo, a Samoa, não é? Portanto, a Samoa tem um arquipélago de 3 ilhas principais, mas por razões políticas, uma delas acabou por ficar como território dos Estados Unidos, nesse caso. Portanto, 2 são independentes e uma faz parte dos Estados Unidos, que no caso, curiosamente, até são divididas pela linha internacional do tempo e, portanto, encontram-se em dias diferentes essas ilhas, embora façam parte do mesmo arquipélago. Aqui as Comores é parecido, portanto, são 4 ilhas principais, O arquipélago. o arquipélago, 3 são independentes e formam o país que é as Comores, e uma, por razões políticas, acabou por ficar como território francês. Portanto, Maiote ainda hoje é território francês. Existem algumas pretensões de união com as Comores, Mas eu acho que é mais por parte das Comores, não por parte de Maiote. Sim, eu vi um cartaz nas Comores a dizer Sim, Maiote. Maiote é nossa. É nossa. Mas eu acho que já foi feito um referendo aqui em Maiote e eles não querem pertencer às Comores. Portanto, a nossa viagem nas Comores tinha como objetivo conhecer as ilhas das Comores e inclusive Maiote. E foi isso que nós fizemos. Traçamos então um itinerário, não tínhamos tempo suficiente para cobrir as 4 ilhas, por isso optamos por cobrir apenas 3, 2 das Comores e mais Maiote, e conseguimos assim, durante os dias, as semanas que estivemos disponíveis, conhecer um bocadinho deste país. Voamos então, para chegar aqui também não foi fácil, para chegar às Comores, porque nós saímos de Pemba, em Moçambique, tivemos que estar um dia à espera de um voo em Dar el Salam, na Tanzânia, para voar então para a capital das Comores, que se chama Moroni. E qual foi, assim, a impressão que tu ficaste em Moroni quando chegaste? Queres-nos falar um bocadinho da capital? Acho que a primeira impressão que se tem das Comores é que é parecido, tem uma sensação parecida com as ilhas do Pacífico, não é? Portanto, é parecido, portanto, o aeroporto é super rudimentar, não é? Sim, portanto, tem uma torre e uma pista. E um edifício, portanto, bastante Precário, claro.
E portanto, quando se chega, tem-se essa sensação de isolamento, de um certo isolamento uma certa simplicidade, digamos assim. Agora, a Grande Comore, que é a ilha principal das Comores, tem a tal cidade principal, que é Moroni, que é a capital do país. É uma capital bastante complexa, no sentido em que há várias comunidades que fazem parte dela, por exemplo, pessoas, aliás, diz que as Comores foi povoada inicialmente por povos melanésios, portanto existe uma fação da população que é claramente negra, mas depois existem indianos, existem pessoas de origem árabe, sim, existem alguns europeus, não muitos, portanto existe uma mistura de culturas na ilha, embora a esmagadora maioria da população é muçulmana. É muçulmana, sim. Portanto, aliás, eu penso que o país já se chamou República Islâmica das Comores. Pois é possível. Agora, nota-se que são muçulmanos, bastante conservadores. Aliás, na maioria notamos logo isso, a maioria dos lugares, portanto, mesmo as meninas mais pequeninas, de 3, 4 anos, já andam cobertas com o hijab. Sim. Aliás, nós quando chegamos, alojamos-nos num alojamento local, de uma família que era, o senhor era das Comores, mas a senhora era da Tanzânia, embora tivesse ascendência indiana, penso eu, ou de Sri Lanka. Ela não era muçulmana, não usava hijab, mas emprestou-me logo um lenço e disse que eu devia usar o lenço na rua, não precisava nomeadamente tapar a cabeça, mas ter os ombros sempre tapados e ter o lenço comigo para, se houvesse algum problema, poder usar o lenço. E logo nesse dia eu acabei por comprar o hijab e depois andei sempre com o hijab na cabeça, sempre que andava junto com as comunidades locais, só assim nos lugares mais tipo hotel e nas praias é que não usava o hijab. Agora, isto tem um porquê histórico, porque esta zona do canal de Moçambique e da parte sul da Tanzânia, parte norte de Moçambique, estão muito perto de Zanzibar. Zanzibar foi um dos centros da presença árabe aqui na costa oriental africana. Portanto, já vários séculos antes dos portugueses chegarem a esta zona, já os mercadores árabes, com a expansão do Islão, tinham descido a costa oriental africana, tinham estabelecido vários entrepostos comerciais e havia várias unidades político-administrativas, quer sultanatos, quer cheques ou sheiks, e portanto o sultanato de Zanzibar, por exemplo, controlava esta zona, assim como havia outros, e portanto é natural que a implementação do Islão nesta zona seja bastante forte, porque historicamente já tem muitos anos. Mas este islamismo, ou esta influência árabe, é sobretudo omanita. Porque eles usam muito aquele chapéu do Omã. Sim, porque na altura o sultanato Omã era o mais poderoso na altura, mas depois foram-se formando unidades diferentes. Por exemplo, na ilha de Moçambique acabava por ser uma unidade, embora estivesse dependente de Zanzibar, mas havia ali uma certa rivalidade, aliás, rivalidade que os portugueses depois usaram a seu proveito para dividir, para reinar, digamos assim. E portanto é um país muçulmano e é preciso ter isso em conta quando se visita as Comores. Sim. Na capital, a mim surpreendeu-me de alguma forma não haver grandes edifícios edificados, passando o pleonasmo, ou seja, não há muitos prédios, não há edifícios com mais do que 2 ou 3 andares, mesmo o centro da cidade também tem muitos edifícios abandonados. É essencialmente, ainda que seja uma cidade, pareceu-me que a maior parte das populações são autossuficientes, ou seja, são pessoas que têm o seu campo agrícola, fazem pesca e vêm vender ao mercado local. Portanto, é uma cidade, é um aglomerado urbano, mas ao mesmo tempo tem uma economia muito autossuficiente. Ou seja, como se fosse uma aldeia grande. É como se fosse uma aldeia grande. Sim, é um bocado isso. Eu senti isso. Até porque as Comores é um país
no nosso modelo económico é um país muito pouco desenvolvido. Aliás, é um dos países mais pobres do mundo. Mais pobres do mundo. E isso nota-se nas construções, na qualidade de vida, nas infraestruturas. Não é? Há muito, na capital há tipo 2 ou 3 bancos. Sim, na mesma rotunda. Na mesma rotunda. Depois muito poucos alojamentos. Muito poucos restaurantes. Porque há pouco turismo. Sim. E o turismo... Mas também haverá muito pouca gente a viver lá que requer este tipo de serviços, não é? Sim. Porque senão eles também existiriam. Não há turismo interno também, não é? Nem negócios, tipo viagens de negócios. Sim. Lá, imagina, por exemplo, o Sudão do Sul, em Juba, a capital, parece uma favela, mas tu tens hotéis de 5 estrelas, porque vêm homens de negócios para fazer negócios. Também até mais por causa das organizações internacionais. Sim, mas homens de negócios que vêm para o petróleo, para o gás, para os recursos e não sei o quê. Ali não. Os Comores não têm grandes recursos. Pois, por isso é que também não tem esta parte, esta desigualdade. Tem a oportunidade de ter alguma paz. E talvez por isso é que tenha se calhar alguma Mas realmente nota-se, tem muito lixo. Tem imenso lixo, mas não é só a capital. A capital lixo, tem e quando se fala em lixo não é aquele lixo normal, também é. Portanto, os plásticos, o lixo que se acumula nas ruas, mas também, por exemplo, nota-se muito em qualquer lugar da ilha, carros abandonados. Foi uma coisa que quando os carros ou deixam de andar ou têm um acidente, são abandonados em determinados sítios e ficam a apodrecer mesmo junto à estrada. Portanto, há lixeiras de vez em quando, ou em determinados sítios há lixeiras a céu aberto. Portanto, há muito lixo, isso, claro. E nas bermas da estrada. Nas bermas da estrada, portanto, nota-se bastante esse aspecto. Sim. Que depois é um pouco contrastante com esses certos sítios das ilhas, não é? que são paradisíacos no sentido de terem águas cristalinas, azuis turquesa, recifes de coral, e depois se calhar logo ao lado, ou olhando um bocadinho mais para dentro, tem logo ali uma quantidade de lixo. Uma lixeira a céu aberto. Por exemplo. Portanto, é assim um bocado contrastante, que também pode chocar um bocadinho ao início. Sim. Nós chegamos às Grandes Comores, exploramos a capital, a Grande Comores, exploramos a capital e depois rumamos a sul, porque queríamos visitar uma outra ilha que se chama Moeli, e para chegar lá foi uma aventura. Portanto, nós apanhamos um táxi partilhado para chegar a um sítio onde se apanhavam as vans. As vans depois foi outra aventura, porque chegamos e estivemos para aí 1h30 à espera que a van saísse. Quando a van saiu, ela parava pelo caminho a cada 30 segundos para meter mercadoria e nós já acharmos que íamos perder o barco para chegar à outra ilha. Ninguém parecia preocupado. Mas ninguém parecia preocupado, só deles, nós. Alguns não, eu acho que quase toda a gente naquela carrinha ia supostamente apanhar o barco. E foram todos a apanhar o barco. Depois agora, o que nós percebemos quando chegamos depois ao sítio onde íamos apanhar o barco, era que aquele barco aquela carrinha ia para um barco específico. E o barco, estávamos a imaginar uma coisa tipo ferry que partia a uma determinada hora. Coisa que também não acontece. Queres-nos contar como é que era o barco? As ilhas distam cerca de 40 km. 42 km as duas ilhas. É uma distância bastante grande em termos de cruzar o mar, não é? Quando chegamos lá, vimos meia dúzia de barquinhos pequeninos, mais ou menos, não é? Um barquinho médio de motor. 5 metros no máximo? Não, tem mais. 5,5. Tem mais. Tipo 8, 9 metros. Mas... Ai, não creio. Não? Não tem mais de 6 metros. 6 metros, 6, 7 metros, bravo. Mas são aqueles barcos muito rudimentares, não é? De fibra e que têm motores atrás. E nós pensamos, isto pode correr mal. Isto tem tudo para correr mal. Mas a viagem de ida correu super bem. Super bem, aliás, o mar parecia... O mar estava uma piscina, uns rios até às vezes tem uma piscina completa, pá. Não se sentia absolutamente, o barco passava, não se sentia absolutamente nada, era como se estivéssemos em Alcatrão. Aliás, via-se assim, tipo, uma leve ondulaçãozinha assim tipo quando o mar aparece com óleo por cima, tão lisinho que está,
estava mesmo assim uma coisa impressionante. Portanto, a viagem foi Super bem, demorou o quê? 1h30 talvez? Nem um salpico de água apanhei. Pois, nem molhaste as sapatilhas, nem Nada. nada, nem precisaste tirar as sapatilhas, Nada. foi tudo limpinho. Portanto, correu super bem, chegamos A Moelle. à outra ilha, aquilo também parecia tipo o fim do mundo. Bastante. Aquilo nem um porto era. Nada. Era uma praia, o barco Estava a atracou. maré vaza, portanto atracámos diretamente na praia, portanto desviámos assim um bocadinho do Recife Coral e estava, portanto, na altura, naquele lugar, éramos os únicos brancos. Sim, isso, fomos sempre dentro. Portanto, estavam as pessoas a chegar, a descarregar, As porque esses mercadorias. barcos levam também muita coisa para entre as ilhas, portanto as pessoas carregam também, os comerciantes carregam coisas para levar de uma ilha para a outra e portanto depois tivemos a curiosidade de quando chegámos a Moelle, chamaram-nos a um guichê, que eu até pensei que tinha a ver com o registro, que antes de partirmos tínhamos pago uma determinada quantia para nos registarmos no barco. E eu já estava à procura de dizer que já preparar o discurso a dizer que já tinha Afinal pago. era para fazermos um Testezinho à malária. teste de malária. Lá esticamos o dedinho Ficaram-nos o dedo, e descobrimos que estávamos. não tínhamos malária. Supostamente Estávamos havia negativos. há mais malária, taxa de malária na Grande Comore e aquilo é uma maneira de controlar a Que também disseminação. foi muito interessante porque nós também aprendemos um bocadinho mais sobre a malária. Sim, Porque que há duas formas de transmissão da há malária. direta pelos mosquitos, não é? Que tem no O vírus. vírus, sim. Mas também há a possibilidade de infecção secundária, ou seja, uma pessoa que esteja infectada, se houver um mosquito que pique essa pessoa, pode eventualmente Infectar o mosquito. infectar o mosquito e esse mosquito depois infectar outra pessoa. Pensa-se que esse tipo de infecções seja bastante raro, ou pelo menos comparativamente às outras infecções, não é? Mas, por visto, é possível. Portanto, eles estavam lá. Portanto, era uma medida de controle também da propagação da malária. Mas descobrimos nós que fomos os únicos a fazer o teste. Pois, Disse-nos o senhor que eles toda a gente os- se recusava. Os habitantes locais, pelos vistos, não vão na cantiga. Eu até pensei que fosse, no início, pensei que fosse algo relacionado ainda com o Covid-19, mas não. Agora, depois mais uma vez a saga dos transportes, é preciso arranjar táxis partilhados. Por acaso conhecemos um rapaz muito Super simpático. que por visto trabalhava no Parque Marinho de Moelle, que foi connosco, partilhou o táxi até à capital de Moelle, que é Fomboni, e na capital de Moelle tínhamos que apanhar novamente uma van. Também foi super célebre, porque nós saímos do táxi Sim, partilhado. estava cheia. Ela já estava cheia, Estava nós cheia. pumba para dentro. Portanto, estes Já transportes, mais não sei quantos estes quilómetros. transportes não têm propriamente hora. A hora é quando enche, e enche Sai. bem, sai. E ali já estava cheia quando nós chegamos. Sim, nós saímos, a viagem até foi super tranquila, aliás experimentamos Estradas. as novas estradas A chinesas. estrada estava boa, pelos vistos esta estrada é relativamente recente, construída pelos chineses, a China 8. Mas acho que são só 17 ou 18 km de estrada, porque há uma parte que não está em Mas não está até boa, onde fomos, mas em outra até parte onde que já está. estava boa. Portanto, foi bem, Correu super bem. foi super bem. Assentamos base na ilha numa determinada zona, muito gira, bem, tínhamos uma praia fantástica, estávamos no meio da aldeia dos pescadores, uma comunidade muito pacata, muito pequenina também, não se passava nadinha lá, basicamente, e aproveitamos os dias para explorar os recifes de coral e o fundo dos oceanos, um bocadinho ilhas ao largo. e as ilhas ao largo, porque o Parque Marinho tem no fundo várias ilhas em frente à costa e nós aproveitamos para explorar, e também a parte da aldeia, também demos uma volta pela aldeia. E esse Parque Marinho foi uma excelente descoberta. Sim. Os recifes são fabulosos. Parque Marinho Moelle, sim, também tem a ver com a pouca. A carga. Embora pouca carga turística, não é? Embora, aliás, só havia basicamente 2 alojamentos disponíveis, uma versão económica, outra uma versão mais cara. Mais caro. Mas
tanto numa como noutra havia pouquíssimas pessoas. Quase ninguém. E portanto, apesar das pessoas fazerem tours de barco para mergulho ou snorkel, portanto a carga turística é muito pouco presente e os corais refletem isso, não é? Sim, os recifes de coral estão super saudáveis. Aliás, estão cheios de peixes, não tem, praticamente eu não vi corais brancos, os corais todos tinham cor, têm imensos animais e parece, mal entramos na água, parece que estamos num jardim. Eu acho que os únicos corais que vi a este nível foi no Pacífico, em Tuvalu. Em algumas zonas das Fiji também havia, penso que mas eu acho que também os Tuvalu eram tinha uma superiores. parede muito mais... Sim, mas nós se mais calhar ali, acentuada. ia dizer que nós se calhar Pelo em menos a Tuvalu parte também que nós exploramos vimos. mais, tivemos mais, mas não, foi mais ou menos igual. Sim, mas penso que sim, que são, mas são os 2 lugares do mundo com os melhores recifes de coral que já vimos. E para além dos recifes de coral, que eram dentro d'água, tínhamos ilhas de basalto, ilhas vulcânicas, fabulosas, negras, com arcos vulcânicos. Aliás, as ilhas principais são vulcânicas. São vulcânicas. E depois essas ilhas, muito interessante, porque a ilha é muito negra e tem línguas de areia completamente branca, imaculada, que é a tal areia do recife de coral. Portanto, nós temos as escoadas de lava com as ilhas de lava e depois os recifes de coral à volta, que é uma paisagem que nós ainda não tínhamos tido muita experiência dela aqui no Índico. Portanto, é mais o tipo de paisagem que nós encontrávamos tipo na Samoa. Aliás, em termos naturais, esta paisagem das Comores é muito parecida com as ilhas da Samoa. A lava e os corais lado a lado. Portanto, as praias eram fabulosas. Então, as praias das ilhas eram fantásticas. E a temperatura da água, Rui Pinto, estava boa para o senhor? Estava espetacular. Às vezes até um bocadinho quente demais, mas a maior parte das vezes sim, a água está no ponto. É aquela água que não custa, que a pessoa entra, e a pessoa, quer dizer, eu entro e não tenho qualquer dificuldade em entrar na água. É a mesma temperatura do ar. É algo ideal. E tens dificuldade em sair? Alguma. E passamos então ali alguns dias na ilha e num dos nossos passeiozinhos que fizemos pela comunidade dos pescadores ainda vimos os pescadores a pescarem tubarão, não foi? É natural, tipo tintureira, não é? Eu não sei que espécie era, mas parecia sim, qualquer coisa assim. Eles apanharem determinadas espécies que até dentro das lagoas, não é? Dentro dos recifes, portanto nas zonas mais baixas, portanto não são, aqui embora aquele espécime já fosse um pouco grande, não é? Já vai 1 metro talvez, mas não são espécimes muito grandes, não é? Portanto, mas é natural que a população local, e é para a subsistência, não é? É para a subsistência, sim. Aliás, uma Portanto, coisa ali um bocadinho diferente de não há Moçambique. aqui pesca intensiva, nem sequer usam redes. Era isso que eu ia dizer. Enquanto que em Moçambique nós víamos, por exemplo, no Parque Nacional das Quirimba, eles a pescarem com rede e com mosquiteira a apanharem. Rede finíssima. Rede mosquiteira, a apanhar peixes com 1 centímetro. Aqui nas Comores, eles, como no Parque Marinho, não podiam usar redes de pesca, era tudo linha. Aliás, o tubarão tinha lá a marquinha do anzol na boca. E depois de passar ali uns dias tranquilos, entre o céu e a terra, foi hora de regressarmos à Ilha das Grandes Comores e aqui foi uma aventura que começou logo às 5 da manhã, ou às 4 da manhã. Sim, saímos às 5 da manhã, fazendo o percurso inverso, portanto tomando os mesmos transportes de volta, só que desta vez o mar estava um pouco mais revolto e a viagem de barco foi tenebrosa. Embora uma pessoa não visse quase nada, porque íamos cobertos com uma lona, portanto o barco foi cheio para já. Mas já cheguei a pensar que ia morrer. Naquele dia os barcos estavam quase todos dedicados ao transporte de banana. Todos eles estavam carregados, o nosso estava carregadíssimo. Nós nem tínhamos espaço para pôr os pés. Estava carregadíssimo, levava sacos e sacos, de cada saco a pesar seguramente 20 kg, eu peguei num. Portanto, aqueles cachos grandes de bananas, não é?
pelos vistos, há mais banana em Moeli do que na Grande Comore e, portanto, as pessoas transportam a banana para lá para venderem nos mercados. Portanto, os barcos estavam carregados, esperamos quase mais de uma hora, quase uma hora e meia para que o barco estivesse pronto. Chegamos um bocado chegamos tarde. Nós não chegamos tarde, o primeiro barco é que já saiu. Mas se tivéssemos chegado um pouco mais cedo, nós tínhamos saído provavelmente naqueles barcos que saíram primeiro. Só que levaram as pessoas. Levaram pessoas. Nós ficámos com a carga e acabámos E chegámos lá antes das 7 da manhã. Chegamos lá antes das 7 da manhã, só que aqui os dias começam muito cedo, não é? E nós também, começamos às 4 da manhã. Pois é, não, nós saímos do alojamento e ainda era de noite. Mas as deslocações demoram sempre algum tempo. E depois, na viagem de barco, portanto, sentámos na parte de trás do barco e havia uma lona a cobrir as bagagens e depois havia outra lona a cobrir as pessoas. E eu pensei, para que é que eu me vou cobrir? O mar até nem parecia estar assim nada de especial. Não percebo porque é que as pessoas estão a cobrir, mas depois rapidamente percebi. É uma mistura, havia ondulação, porque estava vento nesse dia, também havia ondulação relativamente acentuada, mas depois, como o barco vai muito depressa, aqueles barcos são rápidos, tem três motores. Portanto, aquilo vai bastante rápido e, portanto, com a velocidade, qualquer embate na água, aquilo projeta a água para trás. Portanto, ou seja, durante a viagem toda foi a água constantemente a vir para cima da lona. O barco ainda tinha uns paus, mas no meu lado não tinha, portanto eu vim, tu também, não é? Eu vinha com a mão no pau. Tu vinhas com a mão no pau e a segurar a lona, porque se não segurasse a lona, a água entrava por baixo, não é? Ou bater por baixo. Aliás, a água entrava na lona, depois fazia tipo assim uma bolsa e acumulava-se na lona e depois quando eu tentava tirar a água em vez de ir para fora do barco, a água entrava dentro do barco. Cheguei a uma altura que eu pensei assim, com esta água toda a entrar dentro do barco, daqui a um bocado o barco naufraga. Pensei, tinha que se manter a lona e eu vim toda a viagem a fazer força ou com uma mão ou com as duas, a puxar a lona para fora do barco para a água escorrer para fora. Depois o cheiro a combustível dentro da coisa, conclusão. Quase que vomitei. Eu também estive prestes a vomitar. E aquilo durou mais de quase 2 horas. Quase 2 horas. Portanto, foi uma viagem. E eu, para conseguir. Atenção, que eu tenho sofrida. fobia à água, portanto, eu no mar, com aquelas condições, e o barco, e a água entrar por todo lado, e ficamos completamente encharcados, desde a ponta dos dedos até à ponta dos cabelos, completamente encharcados. Eu pensei que o meu telemóvel não ia sobreviver, mas ainda te dei a ti. E eu meti-o no meio das mamas, a ele secar. E quando o barco estava assim, tipo, vou apanhar aquele, parecia uma máquina de lavar, e eu ainda para tentar manter a calma fazia. Calma, Carla. Calma, Eu fazia assim também para não calma, Carla. Isto já está quase. E ao fim de meia hora já estava em estado de choque e pensar, calma, Carla. E depois era um quarto de hora de cada vez, e eu está quase. E depois, entretanto, como a lona estava a tapar tudo, não se via se estávamos a chegar à outra ilha, senão. Mas houve uma altura em que a lona levantou e eu olhei para a frente e não se via ilha nenhuma. E eu pensei, fogo, já passou mais de uma hora e ainda não se via a ilha. Se calhar estamos no caminho errado, se calhar perdemos aqui no meio do mar. Que cena! Passado, voltam outra vez a fechar a lona, mais a máquina de lavar. E, sei lá, já tinha quase passado 2 horas quando a lona levantasse um bocado e eu vejo assim um bocadinho de ilha ao fundo e pensei, ai, já estamos a chegar à ilha, não acredito. Claro que se o barco naufragasse ali eu morria na mesma, porque eu andava não sei quanto tempo. Mas tínhamos coletes, sim, mas fogo. Eu não me senti nada confortável naquela viagem. É África. É África, sim. 42 km num barco que parece uma casca de nós. Meu Deus. E eu lembro, não tem nada a ver, não é? Das condições, mas eu lembrei, até porque nós tínhamos motores potentes, não é? Mas lembrei-me dos desgraçados dos imigrantes que fazem travessias do Mediterrâneo e não só, e do Atlântico. Sim, em barcos daqueles. Em barcos daqueles. Em barcos exatamente iguais àqueles. Aliás, pegando nessa observação muito interessante, há muitos barcos que vêm, que fazem desde a Tanzânia com imigrantes ilegais, que vêm, por exemplo, do Sudão, do Chad,
da República Centro-Africana, do Congo, vêm para a Tanzânia, atravessam de barco para as Comores, naqueles barcos, mas o objetivo não é ficarem nas Comores, o objetivo é chegar exatamente onde nós estamos agora, que é Maiote, que é território francês, e depois o objetivo esperar que consigam dar o passo para a Europa, que também foi muito interessante perceber que eles fazem, nós fizemos aqueles 2 km, eles fazem 600 km para ir da Tanzânia às Comores, que é a parte, não faço ideia quantos quilómetros serão, mas é certamente centenas de quilómetros. Não é tanto, sim, algumas centenas de quilómetros. Voltamos à Grande Comore para explorar ainda mais um bocadinho da Grande Comore, nomeadamente a parte norte, porque nós da primeira vez que estivemos na Grande Comore só exploramos a parte sul, então fomos para a parte norte. E na parte norte descobrimos uma ilha muito vulcânica, com crateras, coadas de lava, fantásticas. Um lago numa cratera. Sim, um lago numa cratera, muito, muito bonito. Ficamos alojados também num alojamento muito engraçado, uma cabaninha de bambu que não tinha água, nem eletricidade, a casa de banho era lá fora com água na chuva. E como choveu, eu ainda apanhei mais chuva. Na manhã seguinte choveu. Eu apanhei mais chuva. Aliás, eu lavei-me a recolher a água da chuva assim e a lavar a cara. Eu no dia anterior tinha tomado banho. O banho que eu tomei com a água que estava no depósito tinha menos água do que a água que apanhei na chuva no dia a seguir. Estamos no início, quase no início da época das chuvas aqui nesta zona. Sim. Começa mais em fins de novembro, início de dezembro, mas já se nota alguma instabilidade. Sim, atmosférica. E ficamos ali também, e correu muito bem, ficamos lá num alojamento bem porreiro, exploramos também as piscinas naturais e as praias que haviam ali no meio das quadras de lava, que são verdadeiramente fabulosos. Mais uma vez não havia ninguém, estávamos completamente sozinhos. E depois de sair das Grandes Comores, viemos então para a Ilha de Maiote, que é bastante diferente, logo muito diferente, em termos de infraestruturas do resto das Comores. Aliás, Maiote, o aeroporto já é completamente diferente, tem uma comunidade branca muito grande, nós em Maiote nas Comores não se via nada disso. E, é parecido com a Nova Caledónia? É parecido, sim, com a Embora Nova Caledónia tenha, Nova Caledónia, que é um território ultramarino francês no Pacífico, relativamente perto da Austrália. Mas a Nova Caledónia tem uma cidade muito bonita, capital, Nomeá, enquanto que aqui a capital, sim, a capital de Maiote já não convenceu. Embora o enquadramento natural seja engraçado, tem algumas ilhas, portanto esta ilha a ilha principal tem na mesma uma lagoa e um recife exterior, digamos assim, portanto, parecido com os atóis do Pacífico, e também tem algumas ilhas pequeninas, e numa dessas ilhas mais pequeninas é que se encontra o aeroporto. Portanto, nós aterramos nessa ilha e depois tivemos que cruzar de ferry para chegar à ilha. Já a existência de um ferry nota alguma coisa. Nota logo uma grande diferença. Ferry que transporta carros. Exatamente. E sem pagar. Depois foi. E passamos depois os dias aqui, uns dias em Maiote, onde exploramos mais uma vez os recifes de coral, as praias e toda a lagoa de coral aqui à volta de Maiote. E viemos encontrar em Maiote algo que também já tínhamos encontrado nas Comores e que nos esquecemos de falar, que é um habitante que só existe no arquipélago das Comores e em Madagascar, que é quem, Rui? São os lemures. O rei Juliano. Os lemures, é verdade. Portanto, estas ilhas ao largo de Madagascar, não é? Tem tanto na questão dos lemures como na questão da vegetação, por exemplo, os embondeiros. Portanto, aqui em Maiote, uma das praias principais tem embondeiros ao longo do Aladear, do Areal, que é espetacular. Que é uma paisagem deslumbrante. Muito giro. Deslumbrante. E os lemures realmente sim, são os únicos lugares do mundo onde se encontram, não é? Sim. É no estado selvagem. E andam aí por aí a fazer as suas, não é? Quando tem portanto, nas Comores podemos alimentá-los. Dar-lhes um bocadinho de banana. No nosso alojamento havia essa possibilidade de dar-lhes eles vêm comer à nossa mão. Aliás, as mãozinhas deles, engraçado que as mãos deles pegam nas nossas mãos, não é? Sim, eles pegam nas nossas mãos, eles agarram-nos nas nossas mãos
e vê-se as mãozinhas deles com Os os dedos. dedinhos, estão Eles giros. agarram nas nossas mãos e comem e apanham a banana. E aqui também há alguns, aqui onde nós estamos alojados, que Assaltam um pequeno almoço. se aventuram no pequeno almoço, se as pessoas deixam a comida sem estar a comida em cima da mesa, os gajos vão lá, tem que andar uma funcionária com um pau ou com um esguichador com água para afugentá-los para eles não se aventurarem. Mas sim, é engraçado. E descobrimos também aqui nas Comores, conseguimos nadar todos os dias em maiote com as tartarugas. Sim, Tartarugas também, fabulosas. Sim, uma população aqui considerável. Sim, alimentavam-se mesmo em frente, estávamos na praia, bastava entrar na praia em snorkel, nadar aí uns 200, 300 metros, Não, nem tanto. nem tanto. E antes de Tu não chegar... consegues nadar 300 metros. Ei, antes de chegar... Também tens as barbatanas e o snorkel. Antes de chegar ao Recife tinha uma parte com ervazinha e elas andavam sempre lá. Portanto, não houve nenhuma vez que nós tivéssemos entrado no mar e não tivéssemos visto Sim. tartarugas. E tartarugas gigantes. Sim, bastante grandes, sim. Sei lá, mais de 1 metro de tartaruga. Sim, sim. Sim, sim, sim. E sempre que a gente ia para o Recife, atravessávamos por aquela zona e víamos sempre tartarugas para trás e para a frente. Sempre, sempre. Eu acho que nunca passamos lá sem ver tartarugas. E elas não são assim fugidias, ou seja, não se deixam... Devem estar habituadas. Não sei, não têm medo. Portanto, continuam na dela, a comer a comida, vêm cá acima a respirar, tipo, não fogem. Também são muito grandes, não é? Não fogem, não... Pronto. Aliás, incomodam-se mais com os peixes que andam lá a comer à volta delas e a tirar não sei o quê, parasitas ou qualquer coisa, do que propriamente connosco a tirar fotografias. Sim, sim, sim. Embora aquela moto Eu faço um bocado de stalking, chateia um bocado as tartarugas. mas não lhes toco. Não. Atenção, eu chateio-os porque andam sempre atrás delas. Sim, sim. Mas não lhes toco. Mas elas não me ligam nenhum. E um dos dias, também aqui em Maiote, saímos da ilha para explorar os recifes de coral com um grupo de mergulhadores, só que nós, em vez de fazer mergulho, optamos por fazer snorkel, porque a Carla gosta de evitar essas coisas. Mas acaba por não ser muito diferente. Quando se faz snorkel juntamente com pessoas que vão fazer mergulho, obviamente quem faz mergulho vai mais fundo, não é? Mas no fundo mergulham no mesmo lugar. E como estava a maré baixa, vimos quase a mesma coisa. E quando vem a parte do mergulho em que se calhar já estão lentamente a subir e acabam por passar junto do Recife um pouco mais perto da superfície, é mesmo aliás, uma pessoa mergulhando em snorkel consegue chegar exatamente ao nível onde estão os mergulhadores. Tu mergulhaste para aí a 5 ou 6 metros onde eles estavam. Sim. E portanto dá para ver a mesma coisa, só que não se tem que se mergulhar e depois vir a Claro, assim, enquanto eles estão lá paradinhos. Enquanto eles estão lá parados e podem estar à Mas o vontade. Rui ainda mergulhou, foi lá abaixo e fazer assim ao gajo. O instrutor de mergulho, meu Deus. Era para ele saber que estava tudo bem. Ou eu é que estava a perguntar se ele estava bem. E nesse snorkel que fizemos, ainda vimos uma raia. Eu acho que era uma raia leopardo. Sim, parecia Aquelas pintadas com pintinhas assim mais azuis. Uma lula. Lula gigante. Para aí assim fora os tendões. É tendões? Sim, sim. Os tentáculos. Tentáculos, sim, é tendões. Tentáculos, sim. E ela assim, inicialmente assim muito relaxadinha. Depois eu chamar o Rui. Rui. O Rui não me liga nenhuma. Lá fui eu parar ao pé da Lula. Lá desapareceu. Pronto. Mas andava assim no oceano azul, sem nada. Então onde é que ela andava? Podia estar junto ao chão, normalmente as lulas e os focos andam junto ao chão. Não, ali estavam mesmo a flutuar no oceano. E os jardins de coral estavam espetaculares também. Sim. Muito, muito bons aqui. Acho que nas Comores estão melhor, mas estes jardins daqui também, de Maiorca, também estavam muito, muito, muito bons. Aqui em Maiote, o que se nota, à semelhança da Nova Caledónia, nota-se uma certa desigualdade, não é? E tensão, alguma tensão também entre a parte da população branca e a parte da população negra, não é?
portanto há alguma desigualdade, e essa desigualdade também depois leva, se calhar também acentuada pela presença dos tais imigrantes clandestinos que chegam à ilha. Que as pessoas aqui queixam-se muito. As pessoas queixam-se. E portanto há alguma tensão social, alguma instabilidade. Depois isso também não é alheio o facto, por exemplo, de as forças policiais serem todas constituídas por pessoas brancas. Portanto há uma diferença entre o que é a autoridade, o que é a população, portanto, e o que é o sistema do Estado. O que é o sistema do o Estado, sistema do Estado portanto, é um sistema francês. Apesar de, em princípio, aqui em Maiote haver ajudas de subsídios e coisas desse tipo, tal como existem em França, não é? Mas eu fiquei com a ideia que em Maiote os problemas, porque há problemas de insegurança e há roubos, coisa que nas Comores não havia, eram muito mais seguras. As Comores são muito mais seguras do que Maiote. Porque não há essa diferença, não há essa desigualdade, mas dá-me a ideia que daquilo que as pessoas falam, os grandes problemas de segurança aqui têm a ver com jovens, muitos órfãos ou que vieram sozinhos, imigrantes que chegaram e que não se enquadraram assim muito na sociedade, portanto estão excluídos socialmente. Se estes imigrantes, e se marginalizaram. Se estes imigrantes não lhes for dado a possibilidade de imigrarem, digamos assim, ou de se deslocarem para a França ou para a Europa, mas também não forem deportados, acabam por ficar aqui e se calhar não se conseguem ajustar, não se conseguem adaptar e portanto é complicado. E portanto isso também ajuda a... Sim, porque eles se vêm, por exemplo, da República Centro-Africana, ou não sei que eles nem falam a língua. Mas por exemplo, na Nova Caledónia não havia essa, pelo menos não nos damos conta dessa parte da imigração e havia tensão entre as populações. Mas eu acho que aí era mais diferente. E no caso da Nova Caledónia acho que havia mais pretensões independentistas. Sim, sim. E acho que a questão era mais política. Sim, sim. Aliás, havia a questão, do peso da população indígena no Parlamento e coisas desse tipo. E portanto, penso que aqui não há tanto essa questão, porque acho que a maior parte das pessoas quer permanecer no território francês, mas a questão económica acaba por ter algum peso. Sim. E Maiote acabou por ser também um capítulo importante nesta viagem, porque no fundo, fazendo parte do mesmo arquipélago das Comores, é muito distinta das Comores. No fundo foi como se nós tivéssemos uns dias... São países diferentes. Mas é o mesmo arquipélago, mas são países diferentes. Mas foi como se nós tivéssemos tirado uns dias de férias dentro da viagem, porque nós acabamos por aproveitar... Embora estejamos a trabalhar no Guia de Moçambique. Sim, mas acabamos por usufruir um bocadinho em Maiote de um ambiente mais relaxado, mais descontraído, com menos pressão, porque acabamos também por assentar um bocado e recarregar energias, que foi uma fase também importante da viagem. Sim. Portanto, balanço desta viagem pelas Comores, no conjunto, pelo arquipélago. Acho que foi interessante e também conhecer um pouco estas ilhas ao largo de Madagascar. Já tínhamos conhecido outras, do lado do oceano, agora do lado do canal Moçambique. Já não estamos na época das baleias, porque senão acho que esta zona... Sim, acho que é possível nadar com as baleias. Este ano acho que houve poucas baleias, ou as baleias foram embora mais cedo. Mas esta zona, o canal de Moçambique, é um lugar privilegiado para a observação e nadar com baleias, se for possível. Mas já não era a época. Não foi a época. Mas se fosse a época, seria uma das atrações desta zona. Sim. Mas as praias, lindíssimas, paisagem natural lindíssima, recifes de coral fantásticos, em termos de mar e fabuloso. Sim. Fabuloso. Fiquei surpreendida. Embora penso que a falta de infraestruturas turísticas, ou a escassez, não é, faz com que também muitas vezes os preços sejam um pouco mais elevados. Sim. Isso é algo que nós temos vindo a notar, especialmente quando se viaja em África. Quando há pouca concorrência, os preços têm tendência a ser mais elevados. Aliás, na Grande Comore só havia um taxista. Era sempre o mesmo. Sim, não havia taxista, quer dizer, que lida mais com os turistas. Sim, não há muita opção, não há muita escolha. E portanto foi assim a nossa aventura pelas Comores.
neste destino do nosso... De que vamos falar também no nosso guia. Sim, que vamos falar no nosso guia de viagem. Sim, porque vamos fazer um guia de viagem sobre os Comores e Maiote. Queres falar um bocadinho sobre isso? É isso, é um guia sobre as Comores e Maiote. Mas resolvemos juntar as duas, porque apesar de serem países diferentes, há a tal unidade do arquipélago e também porque são muito parecidas, não é? Sim. Em termos naturais, têm o mesmo E até tipo de porque é atrações. uma ótima forma de economizar quando se viaja para cá. Sim. Que é juntar os dois arquipélagos, até para combinar No voos. arquipélago e os dois países. Os dois países, sim. Até para combinar voos. E há voos diretos Sim. dos Comores para Maiote. Portanto, já que se está cá, fazer. É uma boa oportunidade. Portanto, temos todas as dicas então para viajar nas Comores no nosso guia de viagem, nas Comores e em Maiote. E voltaremos num próximo episódio para falar-vos de um outro país, de um outro destino. Até à Tchau. próxima. Até à próxima.